graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Deus, o eterno Pai, Ele é o Criador, o originador, o mantenedor. Deus é o soberano de toda a criação. Ele é justo, Ele é santo, compassivo e clemente, tardio em irar-se e grande em constante amor e fidelidade. Estas qualidades, ou as qualidades e os poderes manifestos no Filho e no Espírito Santo, também com certeza constitui a revelação de Deus Pai. O livro de Daniel, lá no capítulo 7, o verso 9 e 10 diz: continuei olhando, até que foram postos uns tronos. E o ancião de dias se assentou, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da sua cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Daniel 7 mostra o início do grande dia do julgamento. Tronos flamejantes, trono com rodas de fogo, move-se no lugar ou no local. O ancião de dia, ele assume o seu assento, majestoso em aparência. E este majestoso ser, ele preside aquela corte. Sua sacrossanta presença estende-se por todo aquele vasto recinto, o recinto da audiência. Grande multidão de testemunha acha-se em pé diante dele. Estabelece-se então o julgamento. Livros são abertos e começa o exame dos registros das vidas dos seres humanos. Todo o universo que crê em Deus espera ou estivera a esperar por esse grande momento de juízo. Porque nesse momento Deus Pai irá executar a sua justiça contra todos os pecadores, contra todo o pecado e pecadores impenitentes. Então a sentença é pronunciada. Como diz Daniel 7:22, fez-se justiça aos santos do Altíssimo. Oh, glória a Deus! Porque o que mais nós esperamos, o que mais nós ansiamos, justiça. Portanto, Deus Pai fez justiça aos santos do Altíssimo. E assim, louvor transbordante de gratidão, louvores e ações de graça se reverberam por toda a vasta criação, porque fez-se justiça aos santos. O caráter de Deus, agora, ele é contemplado em toda a sua glória. O seu maravilhoso nome, que por tanto tempo foi colocado de lado, que por tanto tempo foi blasfemado. O seu santo nome, que por tanto tempo foi vituperado,
agora ele é vindicado através de todo o vasto universo. Ah, meus queridos, estou aqui falando de Deus Pai. E muitas vezes, Deus Pai, ele é frequentemente mal compreendido no nosso conceito humano. Quantos compreendem mal o conceito de quem é, ou o que é, ou qual é o caráter do Deus Pai. Muitos parecem conhecer melhor ou bastante bem a missão de Cristo aqui na Terra, não? A missão de Cristo que foi em favor da raça humana. Então as pessoas conhecem bem a missão de Cristo, conhecem bem a missão do Espírito Santo que atua no indivíduo dia a dia. Mas o que tem o Pai a ver conosco? Muitos perguntam. O que tem a ver Deus Pai conosco? Onde Ele está? Ah, meus queridos, Ele, em contraste com o gracioso Filho de Deus, em contraste com o Espírito Santo, parece estar bastante afastado do nosso mundo, não é mesmo? Essa é às vezes a concepção que temos, que Deus Pai está afastado. Parece que o Senhor é um Senhor ausente, é um Senhor distante, um Senhor irado. Ou seria Ele, segundo alguns creem, o Deus do Antigo Testamento? Ah, o Deus do Antigo Testamento, já vi falar, já li sobre Ele, o Deus do Antigo Testamento. Aquele Deus vingativo, né? Aquele Deus caracterizado pelo preceito olho por olho, dente por dente. Um Deus punitivo. Muitas vezes é assim que nós vemos o Deus Pai, né? Um Deus inflexível que requer obras perfeitas. Se você não for um homem, uma mulher perfeita, esse Deus está pronto a punir. Parece que vemos esse Deus, um Deus que aparece em notável contraste com o quadro pintado no Novo Testamento de um Deus amorável que salienta o interesse dos outros, um Deus cheio de amor, um Deus que convida, vinde a mim, um Deus que abraça, um Deus que morre na cruz. Que contraste entre o Deus do Novo Testamento e o Deus do Velho Testamento. É assim que você vê Deus Pai. Eu conheci alguém, esta pessoa, e essa pessoa que eu a conheci dizia bem assim: Daniel, eu gosto de Jesus do Novo Testamento, mas de Deus do Velho Testamento eu não gosto. Eu não gosto muito dele, não. Ele é muito bravo. Como você tem visto Deus Pai? Como você tem olhado para o Deus Pai? O Deus do Antigo Testamento, como alguns dizem. Sabe, quando nós olhamos a unidade do Antigo Testamento e do Novo Testamento, quando nós olhamos a unidade do plano da redenção que ambos os testamentos, Novo e Velho, apresentam, nós vemos um conjunto de livros comuns ou em comum, apresentando ou revelando que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus que fala e age no Novo Testamento. Um Deus que age, que fala, que se dispõe em favor da salvação de um povo, o seu povo, seus filhos. Quando nós contrastamos os dois, Antigo e Novo,
nós vemos uma mensagem em comum, um Deus que age em favor do seu povo. E o livro de Hebreus 1, verso 1 e 2 diz bem assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muita maneira, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também ele fez o universo. Ora, Deus falando pelos pais, aos pais pelos profetas, e depois, nos últimos dias, ele falou através do seu Filho, aquele Filho que fez o universo, que também esteve presente na criação do universo. Embora o Antigo Testamento faça alusão às pessoas da divindade, claro, faz alusão, nós falamos isso já em assuntos passados, ele não faz uma distinção muito clara entre elas. O Antigo Testamento não faz essa distinção muito clara, mas ele faz alusão às pessoas da divindade Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, o Novo Testamento deixa claro que Cristo, ou Deus Filho, foi o agente ativo da criação. Como João 1, verso de 1 a 3 diz, no princípio era o Verbo. O Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E olhando o livro de João, no capítulo 1, nós vemos que tudo foi feito por ele. Nada do que foi feito sem ele se fez. Portanto, o Cristo ativo na criação, o Cristo que conduziu o povo lá no Êxodo, saído do Egito, até a terra de Canaã. Portanto, nós podemos olhar no Novo Testamento e no Velho Testamento um Deus utilizando seu Filho Jesus, o Filho Jesus, ativo na criação e na missão do Êxodo, tirando o povo do Egito até a terra Canaã. E Paulo, ele fala sobre isso dizendo: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5,19. O que Paulo está dizendo? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Qual mundo? Percebeu? O Antigo Testamento, portanto, ele descreve o Pai nos seguintes termos. Primeiro, um Deus misericordioso. Ora, um Deus misericordioso, Daniel? Sim. O Antigo Testamento descreve esse Deus misericordioso. Você quer ver? Vamos ver? Nenhum ser humano pecador conseguiu jamais ver a Deus. Tampouco nós temos uma fotografia da pessoa de Deus Pai. Deus, ele demonstrava o seu caráter pelos seus atos graciosos e pelo quadro de palavras que ele proclamou a Moisés, dizendo: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que ele não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Percebeu? Como que diz esse verso no início? Um Deus compassivo, clemente, longânimo, misericordioso, fiel, que guarda a misericórdia até 1000 gerações. Apenas um exemplo, 1000 gerações. Ainda assim, nós podemos observar que
a misericórdia, ela não perdoa cegamente o pecado, porque a misericórdia, a justiça é um princípio, a misericórdia, melhor, é um princípio fundamental da justiça de Deus. Porque aqueles que rejeitam a sua misericórdia, claro que vão colher o fruto da justiça. Quais são os frutos da justiça? O fruto da justiça é salvação, reconciliação, absolvição ou condenação. Ou você acha que a condenação não é fruto de justiça? Às vezes nós não olhamos assim, não é mesmo? A justiça executa leis sobre a iniquidade, não é mesmo? É por isso que muitas pessoas, eles são punidas pela justiça, pelas leis. Porque quais são os frutos da justiça? Absolvição, mas também punição, condenação. É fruto da justiça. E Deus é justo. Lá no Sinai, lá no Monte Sinai, Deus expressou o seu desejo de ser amigo, próximo, íntimo do povo de Israel, de ser e estar com o povo de Israel. Sim, ele disse a Moisés: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Moisés, faça-me um santuário para que eu habite no meio de vocês. Eu quero estar no meio de vocês. Sim, Deus disse isto a Moisés. Eu quero estar com vocês. Pelo fato de ser um lugar terrestre da habitação de Deus, este santuário se tornou o ponto central da experiência religiosa de Israel, onde Deus estava presente. Portanto, meus queridos, uma das primeiras características de Deus, descrita pelo Antigo Testamento, é que ele é um Deus misericordioso. Que você abandone essa concepção de ver um Deus tirano. Ora, é o próprio Antigo Testamento que está dizendo que ele é misericordioso. Ele é um Deus que quer habitar conosco. Ele é um Deus que quer morar comigo e com você. Por isso ele disse para Moisés: me faça um santuário, Moisés, e eu vou habitar no meio de vocês. Ora, agora, meu querido, não queira se comparar com Deus. Não queira questionar por que ele não se deixa ver, se revelar pessoalmente, por que eu não posso tirar uma foto com Deus? Ora, meu querido, não tente se comparar com a grandiosidade de Deus e a finitude humana, com a santidade de Deus e a pecaminosidade humana. Ora, não tente se comparar a Deus, se igualar a Deus. Mais uma segunda característica, ele é o Deus do conserto. Sim, ele sempre esteve ansioso por estabelecer relações duradouras com o ser humano. Por isso ele celebrou solenes concerto com pessoas. Ele celebrou concerto, alianças com pessoas. Ele celebrou aliança com Noé, um concerto com Noé. Gênesis fala sobre esse concerto que ele fez com Noé. Ele celebrou um concerto com Abraão, celebrou um concerto com Isaac, com Jacó, com Davi, com o povo de Israel. Esses concertos revelam Deus pessoal, meus queridos ouvintes. Esse concerto revela um Deus Pai amoroso, interessado nos assuntos do seu povo. Um Deus que se interessa nos assuntos de minha e da sua vida, de minha e de sua existência. A Noé, meus queridos, ele concedeu a certeza de que não mais enviaria o dilúvio sobre a terra. Nunca mais haveria um dilúvio para destruir a terra.
Ele fez esse concerto com Noé. Ele colocou o arco-íris sobre a nuvem e disse: olha lá, Noé, sempre que você, as gerações futuras, olharem para aquele arco-íris, vão se lembrar do concerto que eu estou fazendo com você. E olha, que maravilha, até hoje eu posso olhar para o céu e olhar e ver o arco-íris e lembrar que Deus Pai falou com Noé, dizendo: olha aquele arco-íris, aquela é a minha aliança, é símbolo da minha aliança, é o meu concerto que eu faço com vocês. Portanto, ali está, visível até hoje, a aliança que ele fez com Noé. Quem? Deus Pai. Perceba, um Deus que se interessa. Abraão, ele fez a promessa: Abraão, você vai produzir uma geração numerosa. E de ti vai nascer o descendente. De ti virá o descendente, o Messias. Talvez não foi com essas palavras que ele disse para Abraão. Mas louvado seja Deus Pai por esta promessa. E nós tivemos e temos a grande alegria, o grande privilégio, louvado seja Deus, por da descendência de Abraão vir o Messias, aquele Salvador. Lá que muitos vê ele apenas no Novo Testamento, né? Lá no Novo Testamento, como muitos dizem. Ah, meus queridos, ele é o Deus do concerto. Primeiro, ele é misericordioso. Segundo, ele é o Deus do concerto. Ele quer fazer um concerto com você. Ele quer fazer uma aliança com você. Você já fez essa aliança com ele? Com Deus Pai? Você já fez essa aliança com ele? Você já abriu o seu coração? Você já deixou-se fazer, cumprir, comemorar essa aliança com Deus Pai? Mas também entenda que ele é um Deus redentor. Daniel, como assim? Não é Jesus o redentor? Sabe, na qualidade de Deus, do Deus do Êxodo, ele conduziu miraculosamente uma nação de escravo rumo à liberdade. Tá certo? Esse grande ato redentivo, redimir. Egito, meus queridos, simboliza pecado. E Deus Pai redimiu aquele povo do Egito, da escravidão do pecado, para a liberdade, para a terra de Canaã. Um Deus que redime, um Deus redentor. Esse grande ato redentivo representa o pano de fundo de todo o Antigo Testamento, constituindo assim um exemplo do seu ardente desejo de ser o redentor do homem que vive no pecado. Portanto, Deus Pai, meus queridos, ele quer conduzir o ser humano à redenção, como ele conduziu Israel do Egito para Canaã, da escravidão do pecado para a liberdade em Cristo Jesus. Deus não é uma pessoa distante, meus amados. Não é uma pessoa separada. Não é um Deus desinteressado pela raça humana. Deus Pai, ele é muitíssimo interessado em nossas ocupações. Os Salmos revela de modo especial a inspiração proveniente das profundezas do amorável envolvimento divino. E sabe como os Salmos dizem sobre esse Deus? Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? Que é o filho do homem que o visites? Salmo 8, verso 3 e 4. E o salmista ainda canta louvores: eu te amo, ó Senhor, força minha.
O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Salmo 18, verso 1 e 2. E diz mais: pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito. Sim, ele é um Deus redentor, é um Deus misericordioso, é um Deus que quer fazer um concerto comigo e com você. Ele é o Deus redentor, que redime o homem da escravidão. Ele é esse Deus que o salmista canta, louva: Senhor, rocha minha, cidadela minha, meu libertador, meu rochedo, aquele que não despreza a dor do aflito. Ele é um Deus de refúgio. Sim, Davi vislumbrou esse Deus como alguém em que podia nele encontrar refúgio. Algo muito parecido com as cidades de refúgio descrita no Antigo Testamento. Aquelas cidades de refúgio abrigavam as pessoas que parece que estivessem condenadas ou fugitivas por alguma situação. Eles se escondiam nas cidades de refúgio. E Davi, ele usa esse tema do refúgio. E é muito recorrente no livro dos Salmos o refúgio, porque ele vê Deus Pai como o grande refúgio. E ele diz: pois nos dias da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ah, meus queridos, como em redor de Jerusalém, estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. Que maravilha esse Deus de refúgio, meus queridos. E ele continua dizendo, o salmista, ele expressou o anseio que sentia por mais comunhão com o seu Deus. E ele diz: como a corça suspira pelas correntes de água, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E por experiência própria, Davi, ele testificou: confia os teus caminhos ao Senhor, e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Confiai nele, diz o salmista, ó povo, em todo o tempo, confiai nele, derramai perante ele os vossos corações. Deus é o nosso refúgio. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo, cheio de graça, paciente e grande misericórdia e verdade. Oh, meus queridos, quem é Deus Pai para você? Eu estou vendo aqui Salmos, Antigo Testamento. E o salmista, na sua visão espiritual, na sua visão, no seu relacionamento com quem? Com Deus. E viu como ele canta, ele louva, ele exalta, ele clama ao Deus Pai. Viu como ele descreve Deus Pai? Sim, meus amados. Qual é a visão que você tem de Deus? Um Deus vingativo? Um Deus executor? Um Deus que apenas está no trono, bem distante? Criou o universo como se fosse um relógio, deu corda e deixou que ele funcionasse e pronto. Deixa ele funcionar. Deixa ele lá. E eu fico distante. Não, meus queridos. O Deus Salvador,
o Deus refúgio, o Deus fortaleza, o Deus amoroso. Sabe? É isso que nós vemos, não há outra visão dele no Antigo Testamento. É porque nós olhamos ou queremos olhar Deus com a nossa própria compreensão. É por isso que nós vemos um Deus violento e punitivo, distante, porque nós queremos ou fazemos uma ideologia, uma concepção nossa, porque nós não escavamos fundos ou profundamente o conceito, o conhecimento desse Deus. Por isso, agimos com a nossa própria consciência e não buscamos conceituar o Deus usando o Velho e o Novo Testamento. Nós queremos conceituar Deus com a nossa própria compreensão, não com a compreensão da palavra de Deus, porque ela é a luz. A palavra de Deus é a bússola, é o compêndio seguro para entendermos quem é Deus. E aí nós queremos entender quem é Deus com a nossa própria concepção, com a nossa própria visão limitada e humana. Mas quero afirmar a você nesta manhã que nós temos um Deus Pai que está interessado em você, que lhe ama muito e quer estar no seu coração, quer ter um relacionamento íntimo com você. Louve a Deus por isso. Amém? Vamos orar, Pai querido. Obrigado. Obrigado por nos criar, por nos amar tanto, por buscar um relacionamento íntimo conosco, por nos libertar, por ser misericordioso. Só a tua misericórdia, ó Pai, são as causas de não sermos consumidos. Louvado seja o teu nome. Te agradecemos em Cristo Jesus. Amém? Amém. Meus queridos, quero desejar a você um final feliz desta semana. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.